Olá, meu caro explorador do mundo microscópico. Que alegria imensa poder compartilhar com você mais uma viagem incrível, dessas que nos fazem olhar para a vida com outros olhos, com um profundo senso de admiração. Hoje, vamos mergulhar de cabeça em um universo que, embora invisível a olho nu, é a base de tudo o que somos, de tudo o que respira, de tudo o que se move. Vamos falar da célula, essa unidade fundamental da vida. E mais especificamente, de dois de seus mais espetaculares protagonistas, o citoplasma e o citoesqueleto. Imagine por um instante uma grande cidade. Uma cidade vibrante, cheia de vida, com prédios, ruas, fábricas, parques e milhões de pessoas se movendo e trabalhando. Essa cidade tem uma fronteira clara, suas muralhas, que seriam a membrana celular. Dentro dela, existe um centro de comando, a prefeitura, que representa o núcleo, onde as informações mais importantes são guardadas e gerenciadas. Mas o que preenche todo o espaço entre as muralhas e a prefeitura? O que faz a cidade funcionar além dos seus edifícios principais? Ah, é aí que a magia acontece. É aí que a vida pulsa com mais intensidade. Dentro de cada uma das suas trilhões de células, existe um espaço vasto e dinâmico. Um verdadeiro oceano onde a vida acontece. Esse oceano é o citoplasma. Não é um espaço vazio, muito pelo contrário. Ele é o palco principal para uma infinidade de processos vitais. O lugar onde a maioria das reações químicas que mantêm você vivo estão acontecendo a todo segundo, como uma orquestra sinfônica com milhares de músicos tocando em perfeita sincronia. O citoplasma é, na verdade, composto por três partes principais. A primeira, e a mais abundante, é o citosol, ou também conhecido como hialoplasma. Pense nele como a água do seu aquário, mas muito mais complexa e cheia de propósito. O citosol é uma substância gelatinosa, uma espécie de gelatina transparente, mas incrivelmente vital. E qual é o seu principal componente? Água, muita água. Cerca de 70% a 80% do citosol é água. E por que a água é tão importante? Porque ela é a solvente da vida, o meio ideal para que todas as substâncias se dissolvam e se movam livremente. Mas o citosol não é só água. Ele é uma verdadeira sopa da vida, ou caldo primordial, em miniatura. Dentro dessa água estão dissolvidas e suspensas milhares e milhares de moléculas diferentes. Íons, como os de sódio, potássio e cálcio, que são essenciais para a comunicação celular. Proteínas, que são as grandes trabalhadoras da célula, executando funções das mais variadas. Açúcares, que são a energia imediata da célula. Aminoácidos, os blocos de construção das proteínas. Ácidos graxos, que são a base de nossas gorduras e membranas. E nucleotídeos, que são os blocos construtores do nosso material genético. É uma mistura complexa e perfeitamente equilibrada, que permite que as reações químicas aconteçam no ritmo e na intensidade corretos. É no citosol, por exemplo, que ocorre a primeira etapa da respiração celular, chamada glicólise, que quebra a glicose para começar a produzir energia. Ele é como a grande praça central da nossa cidade celular, onde as primeiras trocas e interações acontecem antes mesmo de os produtos serem enviados para as fábricas especializadas. Além do citosol, o citoplasma abriga as organelas. Ah, as organelas. Elas são como os prédios especializados da nossa cidade. A usina de energia mitocôndria, as fábricas de proteínas ribossomos e retículo endoplasmático, o centro de distribuição, complexo de Golgi, as lixeiras recicláveis lisossomos e peroxissomos. Elas estão todas suspensas nesse citosol, boiando e realizando suas tarefas específicas, essenciais para a sobrevivência da célula. E por fim temos as inclusões citoplasmáticas. Pense nelas como pequenos depósitos de reserva dentro da cidade. São pequenas bolsas ou grânulos que não são organelas, mas que armazenam substâncias temporariamente, como grânulos de glicogênio, uma forma de açúcar armazenado, ou gotículas de gordura. Elas são como os armazéns que guardam suprimentos para quando a célula precisar de uma energia extra ou de materiais de construção. Então, qual é a grande função do citoplasma?
de todo esse conjunto. Primeiro, ele é o local onde muitas reações metabólicas cruciais ocorrem. Ele é o palco. Segundo, ele serve como um meio de transporte para substâncias e organelas, permitindo que elas se movam dentro da célula para onde são necessárias. E terceiro, e não menos importante, ele ajuda a manter a forma da célula, atuando como um colchão que preenche o espaço e dá volume. Mas espere um pouco. Se o citoplasma é esse oceano gelatinoso, como é que as organelas ficam em seus lugares? Como a célula consegue se mover, mudar de forma ou até mesmo se dividir em duas? Se a nossa cidade fosse apenas prédios boiando em uma gelatina, como seria sua estrutura? Ela não teria sustentação, não teria ruas bem definidas, não teria como se expandir ou se contrair de forma organizada. É aí que entra o herói silencioso, a verdadeira estrutura da nossa célula, o citoesqueleto. O citoesqueleto é uma rede intrincada e dinâmica de filamentos proteicos que atravessa todo o citoplasma, do núcleo à membrana celular. Ele é o verdadeiro esqueleto da célula, a sua fundação, a sua rede de estradas e até mesmo seus músculos. É ele que dá forma à célula, que permite que ela se mova, que as organelas se transportem de um lugar para outro e que a célula possa se dividir. Imagine uma tenda gigantesca de acampamento. O tecido é a membrana, mas o que a mantém de pé e dá sua forma? São os postes e as cordas. O citoesqueleto é exatamente isso. Os postes e as cordas que dão forma e função à tenda celular. O citoesqueleto é composto por 3 tipos principais de filamentos, cada um com sua própria estrutura, composição e função, mas todos trabalhando juntos em uma sinfonia perfeitamente orquestrada. Vamos começar pelos microfilamentos, também conhecidos como filamentos de actina. Eles são os menores em diâmetro, com cerca de 7 nanômetros de espessura. Para você ter uma ideia, 1 nanômetro é 1 bilionésimo de metro. Então estamos falando de algo absurdamente pequeno. Eles são formados por unidades da proteína actina, que se unem e se enrolam em 2 fitas que se torcem uma na outra, como 2 contas de um colar enroladas juntas. Pense neles como as pequenas ruas de pedestres da nossa cidade celular, as ciclovias, que são rápidas, flexíveis, e se formam e desfazem com facilidade. E quais são as funções desses microfilamentos? Elas são vitais. Primeiro, eles são cruciais para a forma da célula, especialmente na região logo abaixo da membrana celular, formando uma espécie de córtex que dá sustentação e maleabilidade. Eles são como a base do nosso tênis, que dá estrutura e nos permite dobrar o pé. Em segundo lugar, eles são os principais responsáveis pela movimentação celular. Pensem como uma ameba se arrasta, formando pseudópodes ou falsos pés. Isso é a actina trabalhando. E em células musculares, a interação dos microfilamentos de actina com outra proteína, a miosina, é a base da contração muscular, que permite que você levante um copo, que seu coração bata, que você respire. Eles são os músculos da célula. E por último, mas não menos importante, na divisão celular, durante a fase final da divisão, a citocinese, os microfilamentos formam um anel contrátil que aperta a célula no meio, como um elástico, dividindo-a em 2 células filhas. É uma dança coreografada de encolhimento e expansão que permite a replicação da vida. Depois temos os filamentos intermediários. Eles são um pouco mais grossos que os microfilamentos, com um diâmetro de cerca de 8 a 12 nanômetros. O interessante sobre eles é que não são feitos de um único tipo de proteína, mas de uma família bem diversificada de proteínas, dependendo do tipo de célula. Por exemplo, em células da pele, eles são feitos de queratina, a mesma proteína que compõe seu cabelo e suas unhas. Em outras células, podem ser formados por vimentina, desmina ou neurofilamentos em células nervosas, e as laminas nucleares que formam a sustentação do núcleo. Pense neles como as colunas de um prédio ou as vigas de sustentação de uma ponte. Eles são incrivelmente estáveis e resistentes, como cordas trançadas bem apertadas. E qual é a missão desses filamentos intermediários? A principal função deles é proporcionar força mecânica e resistência ao estresse. Eles são como as barras de aço dentro de um concreto, ou os cabos de um elevador.
Eles ancoram as organelas em seus lugares, como as laminas nucleares que dão forma e sustentação ao núcleo da célula, garantindo que o núcleo não boie sem rumo. Eles conectam as células umas às outras e resistem à tensão, impedindo que as células se rompam quando são esticadas ou comprimidas. É por causa deles que a sua pele é tão resistente e elástica e que suas células musculares aguentam o esforço de uma corrida. Eles são os guardiões da integridade estrutural. Por fim, chegamos aos microtúbulos. Esses são os maiores dos três, com um diâmetro de cerca de 25 nanômetros. Pense neles como tubos ocos, como canos ou tubos de PVC muito fininhos, formados por unidades da proteína tubulina, que se organizam em 13 colunas ao redor de um centro oco. E o mais fascinante é que esses microtúbulos são incrivelmente dinâmicos. Eles estão constantemente sendo montados e desmontados, crescendo e encolhendo, como se fossem legos que podem ser construídos e desfeitos em segundos, dependendo da necessidade da célula. Imagine as grandes avenidas da nossa cidade celular, as ferrovias por onde os trens de carga passam, e que podem ser estendidas ou encurtadas conforme o tráfego. As funções dos microtúbulos são espetaculares. Primeiro, eles são cruciais para a manutenção da forma da célula, atuando como verdadeiros andaimes internos. São eles que dão à célula sua forma alongada, estrelada ou específica. Segundo, e de uma importância colossal, eles servem como as ferrovias ou estradas de alta velocidade para o transporte intracelular. Imagine que as organelas e as vesículas, pequenas bolsas cheias de substâncias, precisam se mover de um lado para o outro da célula. Elas não boiam aleatoriamente. Elas usam os microtúbulos como trilhos. Proteínas motoras especializadas, como a cinesina e a dineína, agem como pequenos trens ou caminhões que se prendem às organelas e caminham sobre os microtúbulos, puxando sua carga para o destino certo. É um sistema de transporte interno mais eficiente do que qualquer um que tenhamos fora da célula. Terceiro, os microtúbulos são os protagonistas na divisão celular. Durante a divisão, eles formam uma estrutura complexa chamada fuso mitótico, que é como um grande sistema de cabos que se prende aos cromossomos, o nosso material genético duplicado, e os puxa para lados opostos da célula, garantindo que cada nova célula-filha receba uma cópia completa e idêntica do material genético. É uma dança de precisão geométrica que garante a continuidade da vida. E por último, em algumas células, os microtúbulos formam as estruturas de locomoção e de varredura, como os cílios, pequenas projeções em forma de cabelo, que se movem em ondas para impulsionar fluidos, como no sistema respiratório para remover muco, e os flagelos, projeções mais longas, como a cauda de um espermatozoide, que impulsionam a célula inteira. Então, ao olharmos para o citoplasma e o citoesqueleto, o que vemos? Vemos um ambiente dinâmico, uma orquestra de moléculas e estruturas que trabalham em perfeita harmonia. O citoplasma, com seu citosol aquoso e suas organelas suspensas, é o palco onde a vida acontece, onde a energia é produzida e as moléculas são construídas. E o citoesqueleto é a fundação invisível, a rede de sustentação e transporte, que permite que a célula mantenha sua forma, se mova, divida-se e execute suas funções com precisão e eficiência. Pense novamente na nossa cidade. O citoplasma é o espaço de vida, a atmosfera, os edifícios e as pessoas. E o citoesqueleto são as estradas, as pontes, as colunas dos edifícios, os trilhos do trem. A estrutura que permite que tudo se mantenha de pé e em movimento, que a cidade inteira funcione harmoniosamente. Sem o citoesqueleto, a célula seria apenas uma gota disforme, sem capacidade de realizar suas tarefas mais essenciais. Sem o citoplasma, não haveria um ambiente onde a vida pudesse florescer. É fascinante pensar que essa complexidade, essa organização, essa beleza de engenharia biológica acontece dentro de cada uma das suas células, a cada segundo do seu dia, sem que você perceba. A vida é um milagre, e a biologia nos permite espiar os bastidores desse espetáculo. Que essa pequena espiada no citoplasma e no citoesqueleto tenha despertado em você uma curiosidade ainda maior por esse universo microscópico que nos constitui. Há muito mais para aprender, muito mais para descobrir.
E a cada nova descoberta, a admiração pela vida só cresce. Continue explorando, continue perguntando e continue se maravilhando.